Muito bem, meus queridinhos, estamos de volta e hoje é sexta-feira, sextou daquele jeitinho que você gosta, né? Conteúdo aqui no canal do YouTube do CCPA. Lembrando você a nossa agenda semanal. Na terça-feira a gente tem 15 minutos com o professor, na quarta tem música, cultura e informação e hoje, sexta-feira, temos informação, porque a gente vai falar sobre carreiras. Você que é estudante aí do ensino médio, está querendo escolher para que caminho você vai seguir na sua profissão que vai te levar para o resto da sua vida. Então, meu camarada, chegou a hora de a gente apresentar toda sexta-feira uma profissão diferente para você. E hoje tá mais do que especial. Quem tá aqui com a gente? Eu vou falar aqui no Roberto Carlos faz. O meu amigo, a minha amiga, Michele Costa. Olá! E aí, Mi, boa tudo tarde, bem? boa tarde aqui, né? Mi, primeira coisa, final de semana, chove? Brincadeira. Você quer que eu fale? Eu falo. Ó, Michele, pra quem não sabe, a Michele, ela é formada em geografia antes de ter escolhido a carreira de jornalista. Sim. Por que ela tá aqui? Porque eu tô brincando, minha amiga Michele Costa, porque a gente estudou junto, a gente se formou em jornalismo junto, na mesma turma, na mesma época, na mesma formatura. Será que Luiz Prado dava trabalho? Não sei. Eu Será posso que a contar? Michele dava trabalho? Então é isso. Então por isso que eu convidei ela aqui hoje pra gente falar sobre a carreira. Por que você chegou num momento, lembrando que eu vou até botar o cronômetro aqui, que são 15 minutos de 15 minutinhos. metralhadora, pega a Eu acho que eu não metralhadora e consigo trata, falar isso trata. tudo, não, Consegue. Mi, por que você chegou numa hora ali, você já estava formado em geografia e tal, e, jornalismo, como é que isso entra no seu repertório de estudo aí? É engraçado falar sobre isso porque vocês estão vendo aqui, né? Luiz Prado tá fazendo uma live num estúdio, num colégio, e eu vivi isso. Eu sempre estudei em colégio público e no meu colégio, lá em Estância, gente, sou estanciana, tinha um projeto laboratório lá, um servidor gostava de mexer com comunicação, tinha um professor que era radialista. Por que a gente não monta uma rádio interna? Aí montaram essa rádio interna e quem estava lá envolvida no projeto? Michele Costa. Eu fazia um projeto a gente tinha um programa na hora dos intervalos, tinha música, tinha entrevista. E uma certa vez eu resolvi entrevistar o radialista que estava mais famoso. No interior, gente, radialista é celebridade. É outra mega top lá. Então, era um radialista que era muito famoso na época. Você andava pela manhã pela cidade, ecoava o programa de rádio dele, porque todos os rádios eram ligados nele, que é Luiz Carlos de Santinho, um beijo pra ele. De Santinho, grande de Santinho, um beijo pra você. Convidei ele pro meu programa de rádio num colégio, você acredita? Acredito. Eu tinha uns 14 anos na época. Meu Deus. E ele, depois, né, ele achou engraçado que ele disse uma ousadia, uma guria de 14 anos, desse tamanho, chegando lá, porque o pessoal tinha medo de ser entrevistado por ele, que ele era polêmico, Entendi. né, bem... Aí ele me chega, uma guria lá com 14 anos, com corpo de 8, dizendo, eu quero você no meu programa. Diz ele que eu cheguei assim, eu acho que não, né? Mas diz, eu quero... E ele foi, aí rolou a entrevista, depois ele pediu para fazer uma redação sobre o programa dele. Eu não assistia, né? Ele tá sabendo. Ele dizia. Aí comecei a acordar cedo, assisti o programa dele, barará. Ele me convidou para ser produtora do programa dele. Que tinha show, 15 cara. anos, tal, menor aprendiz, programa dele. E aí eu comecei a ter o contato com o jornalismo. Com a comunicação já. E ele me dava uma liberdade muito grande, por exemplo, ele entrevistava muito governadores, vereadores, Entendi. o prefeito da cidade, e eu ligava para essas pessoas para marcar a entrevista, ele me botava para ler o jornal, veja aí, naquela época jornal, impresso, pessoal. Existiu já, Existiu, uma forma de leitura tá? que era um jornal impresso. Toda deste manhã tamanho. eu chegava com aquele cheirinho que eu ficava espirrando de manhã cedo. Uma Opa. loucura. E aí começou. O contato com a comunicação foi aí. Mas até então, naquela época, eu não tinha essa cabeça de, eu vou fazer jornalismo, vou para essa área da comunicação. Não, para mim era tudo brincadeira, curtição, jovem. Trabalho de escola. Só que aí foi indo, e quando eu comecei a trabalhar, tudo me levava para a área da comunicação. E aí eu botei na cabeça, não, se eu for fazer jornalismo, eu queria estudar no sudeste do país, que eram os grandes centros, Entendi. contato. Não ia fazer isso aqui no Não ia Nordeste. fazer, eu ficava assim, não, mas será que eu vou ter onde trabalhar, ganhar uma grana com minha profissão? Ficava nessa... O pensamento de um todo adolescente, mundo, né? De um jovem. Né? Aí antes de fazer jornalismo, eu quero fazer algo que me ajude também no jornalismo, e geografia era algo que eu gostava. Entendi. Então eu fui fazer geografia, não pela geografia, mas porque se um dia eu quisesse fazer jornalismo, rolasse... Você já ia entender de alguma coisa, mais... né? E foi o que acabou acontecendo, porque aí eu me formei em geografia,
Dei aula por uns 6 meses só, substituindo uma professora. Fui chamada de professora Michele. Fui chamada de tia Michele, recebi cartinha dos alunos e tudo. Cadê meus alunos? Mas aí não era minha praia. E aonde foi o estágio? Você falou, pô, agora eu vou... Um ano depois eu disse, não, eu vou fazer jornalismo. Aí fiz vestibular de novo e comecei do zero. Uma nova profissão, fui fazer jornalismo. Tanto que me formei, no ano que eu me formei, já comecei a trabalhar na TV. Então vamos lá. Você sentiu no início ali que você já tinha um dom, um pezinho em no gostar início eu não da comunicação. Não tinha. Lá, depois, quando criança, era 14 anos. Isso. Depois foi que desenrolou, os caminhos me levaram para isso. Trabalhei em assessoria de comunicação, assessorando, produzindo matérias para a TV Sergipe, inclusive. Já tinha contato com a turma, que eu produzia as matérias. Isso antes da faculdade? Antes da faculdade. Que tipo legal, assim, cara. não como funcionária da TV, Sim, tá, sim, gente? sim, como sim. funcionária da prefeitura, instância. Distância. Aí o pessoal precisava fazer uma matéria, sei lá, sobre o barco de fogo. Aí eu ia lá, marcava com fogueteira, marcava com não sei o que lá. Né? Então isso, eu acho que foi um contato com a profissão que, pô, eu gosto de fazer isso. Aí você sentiu que tinha um pezinho lá já. Eu acho que eu consigo fazer. Aí e aí você entra na faculdade, faz o vestibular, e quando você tá lá estudando durante os 4 anos que você fez de faculdade, em algum momento você falou, pô, eu acho que eu vou pro rádio, eu acho que eu vou pro impresso, eu acho que eu vou pra TV. Eu sempre achei que eu seria produtora de TV. Você nunca achou que você ia de frente? Vídeo eu não... Eu tinha medo. Se pegar o primeiro vídeo... Esse aqui presenciou. Não é tão Esse ruim aqui assim, tinha um não, projeto. Não. Como é importante as práticas, O primeiro né? vídeo foi uma loucura. Aquele da maquiagem no olho. Aquele do rock and roll lá. Ali foi o momento ator. Não, ali não conta. Ali é trabalho de faculdade. Mas eu acho que teve o projeto laboratório, né? Que era o telejornal. Sim. O NIT Notícias, então ali foi que eu comecei a ter o contato, tanto que eu entrei no projeto como produtora. Entendi. Eu fiz a seleção para ser produtora. Você não queria ser vídeo? Sei lá, eu tinha medo de estar assim, na frente das câmeras, de falar, não gostava... Aí vem várias questões, né, de você não gostar da sua voz, de achar que tem que ter uma voz bonitona, tipo aquelas de rádio, tipo assim, uma imagem, então... E hoje em dia, como é que, quando você olha para trás e vê, olha quanta coisa eu achei que não seria capaz de fazer e não queria fazer, e hoje eu tô aqui fazendo, né? E é um desafio, viu? Eu acho que assim, de você estar aberto a se desafiar e se eu já sei, se eu já domino, vamos lá, supor, eu já domino a produção, alguém te dá uma chance, tem vídeo agora para fazer... Dá medo, você sente medo. Foi um processo de construção, que eu não fiz sozinha, tive apoio do Afono, apoio dos colegas de trabalho. Então, não foi só, amanhã você vai fazer o vídeo, vai, tchau. Tem gente que faz de boas. Hoje em dia, essa galera aí que tá assistindo a gente, vai, filma, se filma. Mas hoje, muitas vezes... Mas era muito difícil pra mim. Pra mim foi muito difícil. Quando a pessoa se filma, mas quando fala que o papo é sério, aí, às vezes, bota 3 pés atrás. Aí você imagina, você tá numa emissora que é a mais assistida do estado... Todo mundo ali, você vai num restaurante, a TV tá ligada e tá sua cara ali, você... muito louco Você isso passa aí. Na rua, o pessoal comenta algo que você falou, aí você... Poxa, você começa a tomar a dimensão da coisa. Então, isso me assustava no início. Eu ficava com foco muito nisso e esquecia de trabalhar minhas habilidades, entendeu? E que são várias, né? Aí depois... Hoje em dia, você percebe que você, além de estudar a parte da comunicação, do jornalismo, você ainda teve que estudar um pouco de questões... climáticas na coisa, né? Pra atividade que você pratica hoje, né? É tipo um segmento, né? Um jornalismo, a gente teve uma disciplina especializada. Então você traz como tem um esporte no jornalismo, por exemplo, que a galera estuda o esporte, vários tipos de modalidade, traz aquele histórico, a mesma coisa, previsão do tempo. E quando eu comecei a fazer, não tinha previsão do tempo antes. Então, assim, não se tinha uma estrutura logística, assim, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou começar? Então, tive que estudar, tive que ir atrás de Overlan, fiz um estágio lá, passei uma semana lá com ele, vendo... Overlan Amaral, meteorologista. Né? Sem o meme, ele só fala o que é certo, né? Aí é engraçado falar isso, porque, assim, as pessoas dizem, não, que Overlan... Falava uma coisa e vinha outra, só que a meteorologia, você depende muito do monitoramento de equipamentos que façam esse monitoramento, o meteorologista vai fazer a análise desses dados. Então, o Estado não tinha uma cobertura com tantos equipamentos. Hoje em dia tem. Então, hoje em dia
É mais fácil acertar a E previsão do outra tempo. coisa, a previsão do tempo. Não é exatidão, minha Exatidão, gente. é previsão. Pra meninada que tá escolhendo a carreira aí, né? Você veio lá de algo que te estimulou na infância, algo que você já tinha curiosidade, você estava sempre com o pezinho ligado à comunicação. Na sua família, tinha alguém com essa conexão na comunicação? Não tem Ninguém. nenhum jornalista, nenhum radialista, ninguém na minha família. Interessante isso, né? Uhum. De como você que está acompanhando aqui a gente, não feche sua cabeça só para o que está ali no seu núcleo familiar. Abra a mente para as possibilidades de tentar descobrir o que você realmente gosta de fazer. Certo. Eu fazia como uma brincadeira, achava que era assim como tinha projeto de dança, tinha outros tipos Mas de projeto habilidade, agro. mas descobriu a habilidade ali, né? Eu participei de vários projetos. Eu poderia ter ido para a agronomia, por exemplo, ou para as artes. Mas por que eu fui para a comunicação? Só que essa cabeça eu tenho hoje, né? Olhando para trás. Poxa, sempre estava ali, ó. As coisas foram te levando, sempre ali né? do meu lado e na época eu não tinha essa visão. Entendi. Foi com o tempo, né? Então, fique atento à sua volta ali. O que pode acontecer. Alguém te chama para um projeto numa área completamente diferente da que você acha que é a sua, vá, o que custa? Provar, Vai que você né? tem uma habilidade ali, né? Vai que você se descobre. Rotina. Para quem escolhe a profissão, escolhe o jornalismo, no seu caso, vídeo. Como é a sua rotina, assim, diária? O que você faz diariamente? Porque muitas vezes, o que eu falo, às vezes, para as pessoas, para a meninada que estuda, e quando eu vou falar sobre profissão, eu falo, cara, se você escolher ser médico, entenda que você vai dar plantão, às vezes você vai dar plantão de 12 horas, entendeu? Jornalista também dá plantão, diferente. né? Engenheiro, você tem que gostar de fazer conta, Sim. entendeu? Então, para o jornalismo, como é a sua rotina? O que faz parte da sua rotina diária? Jornalismo, você trabalha em esquema de plantão. Então, feriado, fim de semana, você tem que entender que você provavelmente vai estar trabalhando na maior parte deles. Então, cansei de dar plantão no Natal, Ano Novo. Carnaval, perdi as contas. São João. Logo quando eu entrei na TV, ninguém tirava férias no mês de junho. Porque era um mês muito focado, tinham vários projetos. Hoje em dia já está mais flexível, já é possível. Mas para você entender de como... a dedicação... A dedicação para aquilo. É rígida, então, né? você trabalha fim de semana, você trabalha... Acorda que horas? Eu acordo 3h30 todos os dias. E você chega na emissora que horas? Eu bato ponto lá às 5 horas. 5 horas. Chego Você pouco entra antes. no ar às 6. Então, você chega na TV às 5. Isso. Entre 5 e 6 horas você tem para Eu estudar a sua pauta. eu tenho que chegar, produzir, porque assim, como é um segmento, eu que penso nas pautas, que escolho o que vai ser feito, o que vai ser dito. Eu chego, aí vou me arrumar, né? Porque você ainda tem que estar... Produção. Apresentar. Produção. Não pode chegar lá com aquele cabelo arrepiado, com aquele olho meio assim fechado. Então tem que estar... Acordar a mente e na sequência e vou lá ver o que é que eu vou falar, o que é que não vou, o que é que eu... Pesquisar, ler os mapas. Então, no meu caso, eu leio os mapas. Tem 1 hora pra fazer isso. Menos de 1 hora, né? Contando os 20 minutos ali, porque você se arruma, aí vou... Foco também, 100%, você né? para na frente do computador, não aí tem eu... Não tem isso. Depois É o pessoal falando... Depois do jornal, Depois do jornal, aí então, aquela hora do cafezinho, você respira, pau, e vai pensar no dia seguinte. E aí você entra no... O jornal começa às 7? Às 6. Às 6 e fica no ar até que horas? Até as 8h30. São então 2 horas e meia. 2 horas de trabalho ali, intenso ali, focado no que você vai falar. Acontece de enquanto você fez a sua primeira entrada, ter alguma novidade, você alterar para a próxima ou não? Isso Montou, já foi? Não existe isso de tá certinho, não. Porque assim, quando eu chego, esse tempo que eu tenho, eu preparo a minha primeira participação. Eu entro 3 vezes. 2 vezes com previsão do tempo e 1 vez com mobilidade, falando de trânsito. Informativo, né? Trânsito, alguma coisa desse tipo. Eu percebo que você faz isso. Só para a galera se ligar o que é isso que ela faz, junto com a previsão do tempo, às vezes acontece um acidente, cai uma árvore em cima de um carro por conta de uma chuva. E aí aquilo você acaba noticiando aquilo. São 2 quadros separados. Um só sobre trânsito, um sobre tempo. Agora, às vezes, na maioria das vezes, os dois Eles se encontram. Aí o que acontece? Por exemplo, tem um dia com muita chuva, geralmente o trânsito fica mais engarrafado, aumenta o número de acidentes. Então, acaba que mesclando. Às vezes eu começo digamos assim, que o padrão eu faço um bloco de mobilidade, de previsão, mobilidade e depois previsão no fim do jornal.
Mas de repente, às vezes eu começo com a mobilidade, porque teve alguma coisa que é Grave, importante foi destaque. para quem está acordando, para não sair de casa agora, se você for para tal rua, aconteceu isso, tenta uma rota alternativa. Então, é flexível, não é rígido. A gente tem um padrão, assim, pensado estrategicamente, até para você se organizar com as outras coisas, né? Bacana. Mi, alguma notícia, algum momento que dentro desse período seu, você está no jornalismo profissionalmente há quanto tempo? Não, fazendo conta agora. 7 anos. 7 anos. Algo que te marcou muito nesse... tem como você destacar uma reportagem, alguma passagem sua, alguma dificuldade que você passou que achou que não ia? Tem algo que tenha te marcado? Jornalisticamente ou de bastidor? Jornalístico ou bastidor. Um ponto, você fala, meu... coisas. Eu acho que minha primeira grande cobertura, assim... foi justamente no Mobilidade, foi na greve dos caminhoneiros. Então, eu estava meio que começando ali ainda e foi uma cobertura muito intensa em que eu tinha que... Hoje em dia ainda é assim, né? Mas eu estava começando ainda, ganhando, digamos, confiança no que eu estava falando. Então, teve a greve, BRs paradas. Então, eu tinha que estar apurando isso e, ao mesmo tempo, já falando ali no ar, com segurança, né? Porque você tem... Só que era uma informação que ia chegando a todo momento. Então... praticamente o jornal quase que inteiro foi comigo ali no Mobilidade falando sobre isso, rodovia tal tá fechada agora, BR tal, trecho tal, em qual cidade. Então foi um dia marcante para mim, para quem estava começando ali, né? Então, dali, aí você começa a perceber a importância do que você está fazendo enquanto jornalista, nesse processo de apuração, porque você está lidando com a vida das pessoas, né? Que está saindo, está se deslocando. Exato. Aí tem gente que estava indo, sei lá, fazer um exame em alguma cidade, vindo para a capital e não conseguia passar. Então, você está lidando com a rotina das pessoas. Então, esse foi uma adrenalina que bateu marcante. Aí e marcou, né? Aí vem dias que você passa mal ao vivo e tem que correr e as pessoas não percebem. Não, isso acontece. Isso acontece com frequência. Imagina. Aí segura aí, deixa o apresentador lá segurando. Segura aí que eu volto enrolando, e você volta. Chegamos ao final da nossa reta. É muito rápido. Mas olha, fica o conselho aí, dá o seu conselho pra molecada aí que de repente tá na vibe de entrar nesse segmento da comunicação, no jornalismo, no vídeo. No jornalismo, aí eu acho que é importante você ficar atento, por exemplo, com as redes sociais do jeito que elas estão hoje em dia, né? Tem um leque imenso para o trabalho jornalístico. O que é o papel do jornalista? É apurar a informação. Então, a gente está num período muito de fake news, né? Notícias falsas. Então, se você gosta disso, de estar procurando informação, de ler, de estar informado, eu acho que meio caminho andado aí para você ser um bom jornalista. E a dica é essa, né? Tá sempre atento às notícias, ler e tomar cuidado com essas informações que hoje em dia... Informação é que não falta, né? Agora, se é fato ou fake, vou até usar. Aí é missão do jornalista descobrir. Muito bem. Então, rapaziada, é isso aí. A gente teve aqui hoje Michele Costa Mi, brigadaço demais pela sua presença aqui, de verdade. E se você for escolher a carreira de jornalista, meu camarada, ou minha camaradinha, já sabe que é adrenalina, acordar cedo e no finais de semana, beleza? Terça-feira a gente tá de volta com 15 minutos com o professor. Valeu, rapaziada. Até mais.